Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não sabe amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Obrigada, Leon.
Sejam todos bem-vindos. E não esqueçam de pegar garrafinha com água para fluidificação no final dos nossos trabalhos, junto com a prece, né? E como a Rose sempre fala, eu adoro o jeitinho que ela fala sobre a água, a importância de ela ser, primeiro que ela é uma garrafinha para cada um, né? Ela tem um tratamento, tem a medicação própria para quem está tomando. É importante. Então, nós vamos falar sobre a nossa escala de hoje, que é a harmonização, nosso querido amigo Leon, que canta lindamente, né? Como a Rose também diz, a música já é uma prece. E nessas vozes maravilhosas que nós temos aqui toda quinta-feira, gente, é outra coisa, né? A condução e abertura sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho será do capítulo 4, item 19, feita por Rosa Maria. A prece inicial por Ana Maria. A palestrante, a nossa querida Terezinha Olivier, que é irmã da Rose, com o tema Obsessão e seus efeitos no ambiente familiar. E por coincidência, hoje eu estou com o mesmo plano de fundo que ela. Seria coincidência, Terezinha? Depois você me fala. Passe, fluidificação das águas e prece final, o Howden. Então vamos iniciar com a leitura do Evangelho. Paz e luz a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 4, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, o item 19. A união é a afeição que existe entre os parentes, são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Neste momento, fechemos nossos olhos, procurando ver Jesus com os olhos da alma. Respiremos calma e profundamente, sentindo fluir em nós as energias benéficas deste momento. Querido Jesus, somos gratos por este momento de fé e de aprendizado, pelo Evangelho que nos ensina e nos cura de nossas mazelas espirituais. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos da vida, pela família que temos, pelo dia de hoje e pela oportunidade de participarmos desta reunião. Rogamos, Jesus, que tua luz ilumine nossos corações e nossas mentes e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos de ti. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agora é com você, querida Terezinha, seja bem-vinda e que
possamos aprender mais um pouquinho com você, porque você ensina sempre para nós, toda vez que está aqui. Eu que agradeço, né? Porque é sempre uma oportunidade para a gente aprender mais, estudar mais. Agradeço a confiança de vocês e ficarem me convidando, né? Eu fico muito feliz mesmo com essa oportunidade. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, que é o problema da obsessão e os efeitos no ambiente familiar, né? É lógico que quando a gente fala os efeitos no ambiente familiar, nós estamos, assim, pegando um aspecto da obsessão, mas o que nós vamos conversar aqui vale para qualquer situação, qualquer ambiente, né? Mas vamos conversar mais especificamente sobre o ambiente familiar. O problema da obsessão é um dos mais graves problemas que existem na humanidade. E é mais grave ainda, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento desse problema. A maioria não tem. Quem estuda a doutrina espírita, né, mais aprofundadamente, conhece esse problema, conhece essa situação e tudo mais, mas a maioria não sabe, a maioria não conhece, não estuda o espiritismo. E como consequência desse não conhecimento, né, desse problema, a pessoa não tem como se defender, não tem como prevenir. Como é que nós vamos nos prevenir de um problema que a gente não sabe que existe? Fica difícil, né? A gente só tem condições de se prevenir, de se cuidar, quando a gente sabe que existe determinada situação que pode nos atingir. E o Espiritismo nos dá a chave desse problema, e de muitos outros também, mas nos dá a chave desse problema. Esse problema sempre existiu na humanidade, sempre existiu, né? Mas não se sabia a causa, não se sabia essa situação que pode existir entre encarnados e desencarnados. Bom, existem vários aspectos da obsessão, né? Vários aspectos. Mas nós vamos cuidar apenas de um aqui por causa do nosso tempo, não é? Então, o aspecto que nós vamos tratar aqui é a influência de desencarnados sobre encarnados. Esse é o aspecto que nós vamos pegar. E os seus efeitos no ambiente familiar, né? Seus efeitos no ambiente familiar, mas, como eu disse no início, essas reflexões valem para qualquer situação. Nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, que os grupos familiares, também como foi lido na mensagem, se reúnem sob o mesmo teto, muitos por afinidades, muitos por compromissos, por resgate. Tem várias situações que definem a reunião de espíritos sobre o mesmo teto, dentro de um círculo familiar, né? São muitos motivos. E muitos estão aqui, né? Eu acredito até que aqui no nosso planeta, o mundo de expiação e provas, a maioria das uniões familiares é reajuste às leis divinas. A maioria de nós aqui, né? Porque aqui é um mundo de expiação e provas, e os espíritos encarnados aqui, que somos nós, somos espíritos realmente que ainda precisamos nos reajustar às leis divinas, né? E os grupos familiares estão dentro dessa situação. Em muitos casos, né, de união familiar, muitos objetivos de certas reuniões é a reconciliação, é a reparação de uns para com os outros, né? Enfim, estamos juntos agora, né, para encontrarmos o equilíbrio e a harmonia nos nossos relacionamentos. Mesmo quando tivemos problemas no passado, mas estamos hoje juntos para a reharmonização nesses relacionamentos. Muito bem. As obsessões, elas geralmente, né, têm origem em situações conflituosas que vêm até de vidas passadas. Pode ser dessa vida mesmo também, né? Mas muitas vezes vem de encarnações passadas. Situações que não foram bem resolvidas, né? Problemas de inimizade, problemas de conflitos,
né? E às vezes coisas até mais graves. Então, o motivo, né, da origem das obsessões de hoje pode ter essa origem em vidas passadas. Aquele que se sente vítima, aquele que foi prejudicado de alguma forma numa existência passada, né, ele se sente vítima, E como ainda não aprendeu a perdoar, né, ele fica alimentando o sentimento de ódio, de raiva, de rancor e o desejo de vingança, né? Geralmente, como eu falei, é um dos aspectos da obsessão, né? E quando ele encontra aquele que ele acha que foi o seu algoz, aquele que o prejudicou, ele o encontra encarnado e ele está ainda no mundo espiritual, ele vai fazer de tudo para prejudicar essa criatura, né? Que ele julga que foi o seu algoz, né? Que o prejudicou muito. Mas existem condições para que esse espírito possa obsediar o encarnado. Não é só porque ele quer. Ele vai lá, quer me vingar, vai lá e ele vai prejudicar, vai influenciar negativamente de alguma forma. Existem condições para isso, que nós vamos ver, né, no nosso bate-papo de hoje. Dentro do lar, né, como eu disse aqui, os lares aqui nesse planeta, nesta Terra, né, nesse planeta Terra, um mundo de expiação e provas, dentro dos lares, geralmente, existem exceções, é claro, mas geralmente tem sempre aquele elemento mais problemático, né? É muito comum vermos isso nas famílias, né? Aquela que tem um comportamento mais desequilibrado, mais problemático, né? Que leva à perturbação no ambiente doméstico, né? Essa pessoa, esse membro da família, às vezes é mais de um até, né? Ele vai sofrer mais facilmente a ação do espírito obsessor, ou o espírito que queira perturbar ou obsediar, pelo seu comportamento. O seu próprio comportamento abre um campo para que um espírito obsessor que já deseja atuar naquele ambiente, ele encontra facilidade nessa pessoa que tem um comportamento mais complicado, mais difícil, mais problemático, né? E pela falta de compreensão da verdadeira causa do problema, que aquela pessoa está sofrendo a atuação de um espírito, como a maioria não sabe a causa do problema, os demais familiares perdem a paciência, né? E o clima de discussão, clima de agressões, vão agravando a situação. Se nós prestarmos atenção, a gente vê que isso é muito comum de acontecer. Às vezes está tudo bem, tranquilo, aí chega aquela pessoa mais difícil, dali a pouquinho já tem uma discussão, já tem um conflito, já tem uma ofensa, e já se gera um clima, né, de briga, de discussão dentro do lar. Na realidade, é isso que o obsessor quer, é isso que ele deseja, né? Ele, quando se trata de um caso de vingança, né? Porque nessas situações, geralmente, todo o grupo familiar está comprometido com aquele obsessor. Geralmente, é todo o grupo familiar que está comprometido de alguma forma com aquele obsessor. E o obsessor, quando ele deseja atingir o grupo todo, ele vai atuar naquele que dá mais campo de atuação para ele. É lá naquele que ele vai atuar, aquele que dá mais campo para ele, né? Então, para atingir a todos, ele vai naquele que dá mais condições, e ele acaba conseguindo criar um ambiente de desequilíbrio, de desajuste dentro do grupo familiar. Por quê? Via de regra, são os encarnados que dão condições aos obsessores. Nós vimos lá no início, né, que existem condições para os espíritos perturbadores, obsessores, agirem sobre os encarnados. Não é assim só porque eles querem. Existem condições. E quais são as condições? As condições que os próprios encarnados dão para os obsessores, né? Eles encontram um ambiente propício dentro da maioria dos lares.
os espíritos perturbadores, os espíritos obsessores, encontram facilidade de atuação na maioria dos lares. Por quê? Na maioria dos lares, não há compreensão, não há diálogo fraterno, não há perdão, né? Não há uma boa vontade de uns para com os outros, né? Muitas vezes não há cultivo de valores elevados. Tudo isso dá um campo, é uma porta aberta, nem é uma porta, é um portão aberto para a atuação de espíritos mal intencionados, né? O oposto, né, se há um ambiente mais harmonizado, com diálogo, com compreensão, eles não têm como atuar, porque a vibração, a energia daquele ambiente bloqueia a atuação de espíritos que estão vibrando num patamar mais baixo, né? O ambiente daquele lar é mais elevado, as vibrações, as energias são mais elevadas, do obsessor é mais inferior, mais baixo, ele não tem como chegar, como atuar naquele ambiente, quando o ambiente é repleto de boa intenção, de bons pensamentos, bons sentimentos, de colaboração, de auxílio mútuo, né? Então, nesse sentido, são os encarnados que dão condições para... Isso aqui está muito bem explicado no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, né? O capítulo 14 inteirinho do livro A Gênese fala dos fluidos, né? E como que nós damos qualidades a esses fluidos que atraem os espíritos afins, né? Porque todos nós, sem exceção, todos nós que estamos encarnados aqui neste planeta, todos nós estamos sujeitos a sofrer a influência de espíritos perturbadores e obsessores. Não tenhamos ilusão. Todos nós corremos esse risco. Por quê? Como Kardec explica muito bem lá na Gênese, os espíritos, eles são atraídos pelos nossos pensamentos e sentimentos. É isso que atrai os espíritos, né? E os nossos pensamentos e sentimentos variam muito. Nós não conseguimos, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós não conseguimos manter por muito tempo um padrão mental elevado. A gente não consegue, pela nossa imperfeição. Às vezes está tudo bem, estamos bem, estamos tranquilos, serenos. Acontece uma coisinha que nos contraria, pronto. A gente já fica nervoso, já fica irritado, já briga com um, já discute com outro. Não é assim, é assim. Nós somos assim ainda, pela nossa imperfeição, né? E isso já estabelece uma sintonia. É muito fácil a sintonia com espíritos imperfeitos, né? E a sintonia, né, os pensamentos e sentimentos afins, inclusive palavras também, palavras que nós usamos, atitudes, estabelecem a sintonia, e a sintonia favorece a influência. É um mecanismo que está dentro das leis divinas, que nós precisamos conhecer muito bem para nos prevenirmos, nos protegermos e ensinarmos aqueles que nos cercam a se protegerem também. Está nas nossas mãos. Deus criou as leis dessa forma. Tem que depender de nós, né? Muito bem. Mas, da mesma forma que pensamentos e sentimentos negativos dão acesso aos espíritos inferiores, né? Aos espíritos perturbadores, com pensamentos e sentimentos elevados, voltados para o bem, podemos entrar em sintonia com os bons... Nós abrimos a sintonia para os bons espíritos. Abrimos o caminho, é como se a gente abrisse um caminho para que eles possam chegar até nós e nos influenciar, os nossos espíritos protetores, familiares, espíritos amigos, espíritos que querem o nosso bem. Eles sempre querem nos ajudar. Mas se a gente se liga mais com os negativos, a gente não abre campo para eles, a gente não estabelece um canal de comunicação com eles, e eles não têm como nos ajudar.
Então, nós temos que fazer esse trabalho, né? Então, o melhor meio, né, de proteção contra a obsessão é o cultivo de bons pensamentos, de sentimentos voltados para o que é o bem, para o que é o nobre, para o que é o justo, né? E isso pode, olha só, que interessante, isso pode ser exercitado no dia a dia. Exercício mesmo, porque no começo, quando a gente não consegue manter sempre aquela vibração elevada, a gente tem que exercitar no dia a dia, perceber, prestar atenção nos nossos pensamentos e sentimentos. Bom, esse pensamento que eu estou tendo não é legal, não vai ser legal para mim, não vai ser legal para o ambiente que eu vivo, preciso mudar, vamos mudar. Nós temos isso, nós temos esse poder de mudar o nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento. Vamos ouvir uma boa música, vamos ler uma mensagem, vamos ler um bom livro, vamos cantar uma música bonita, fazendo o serviço de casa, vamos cantar, mudar é como se a gente tivesse uma nuvenzinha escura em cima da cabeça, né? Vamos tirar essa nuvem escura da nossa cabeça. E com o exercício, né, sempre exercitando, com o tempo, gradativamente, não é de uma hora para outra, aquilo vai se tornando mais constante, mais natural em nós. A gente não vai precisar mais fazer exercício para ter bons pensamentos, nós vamos ter sempre bons pensamentos, né? Isso é normal nos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles nunca têm pensamento negativo, nem sentimento, nunca falam uma palavra desagradável, eles estão sempre vibrando naquela faixa elevada. Só que eles começaram como nós. Eles passaram por isso que nós estamos passando, né? E eles também treinaram, também exercitaram, e agora eles conseguem. E nós também vamos conseguir. Mas nós primeiro nós temos que ter consciência desse problema, dessa situação, né? Consciência, estudando, aprendendo, né? E depois fazendo todo esse trabalho conosco mesmo, de exercício, né? De exercitar, né? Como resolver o problema da obsessão quando ela já estiver instalada, né? Então, aí, o problema da obsessão só se resolve com a mudança de atitude para melhor, tanto do obsessor como do obsediado. Aí muda, senão, enquanto não houver essa mudança para melhor, mudar o teor, a forma de pensar, de sentir e de agir, não se resolve a obsessão, né? E isso vai depender muito deles. Mas existem alguns passos importantes, né? A primeira, a compreensão do problema, a paciência dos demais familiares em relação àquele mais difícil, né? Já é um passo importante. Não entrar no clima dele, não entrar no clima de briga, de discussão, né? Procurar amenizar aquela situação, né? Vigiar os caminhos por onde andam os pensamentos, os sentimentos, né? Tomar cuidado com as palavras que a gente profere, que as palavras têm energia. As palavras, elas têm uma energia muito forte. A gente pensa, é uma palavra só. Não, tem efeito, que a gente não vê, mas tem efeito, né? A prece não vai tirar a obsessão, não resolve, não. Mas ela dá ânimo para o obsediado, para o obsessor também, de começar a se modificar. É um ânimo, né? É um impulso que a prece pode dar, né? Para que ambos possam começar a se modificar, né? O passe, né, no centro espírita, também o passe não tira milagrosamente a obsessão, mas também dá força, dá uma energia, dá um estímulo, dá um incentivo para que eles possam se modificar, né? E o papel do centro espírita é auxiliar tanto o obsediado como o obsessor. O obsessor não é para ser visto como um inimigo. Tem que afastar o obsessor. Não, ele é um espírito em sofrimento. É um espírito que está sofrendo muito e precisa de ajuda também, né? Os obsessores são grandes sofredores, né? Padeceram, sofreram muito quando encarnados, sofreram injúrias, sofreram humilhações,
Muitos foram vítimas de crimes. Por isso que eles têm esse sentimento hoje. Então, eles têm que ser acolhidos com respeito, acolhidos no centro espírita com afeto. E os familiares ali que estão sofrendo o processo obsessivo, fazer preces pelo obsessor. Mandar boas energias para eles, bons pensamentos. Isso ajuda muito na cura de obsessão. E o obsessor, quando ele percebe isso, que ele também está sendo, estão preocupados também com ele, em ajudá-lo, em ampará-lo, ele se sente sensibilizado. Ele fica sensibilizado e ele fica estimulado também a mudar, a se melhorar, a deixar aquela coisa da vingança de lado, né? Jesus deixou uma vacina para nós contra a obsessão. Sabiam disso? Tudo que Jesus ensinou ajuda contra a obsessão, mas tem uma vacina muito boa que ele deixou. Vacina é brincadeira, viu, gente? Não é vacina. Quando ele disse assim, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Né? Se nós temos alguma coisa contra alguém, se alguém tem alguma coisa contra nós, vamos procurar a reconciliação enquanto estamos encarnados. Estar a caminho, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui, encarnados, para a gente não levar para o mundo espiritual esse problema. Esse problema sério, né? Porque vai levar para o mundo espiritual, vai levar para outra encarnação e assim por diante. Então, enquanto estamos encarnados, vamos procurar a reconciliação. Aí alguém pergunta assim, mas e se eu quiser a reconciliação e o outro não quiser? Pode acontecer, né? Acontece. Se eu quiser a reconciliação de uma forma sincera, honesta, lá no fundo do meu coração, eu quero a reconciliação, e o outro não quiser, o problema fica sendo dele, não é mais nosso. É ele que vai ter que enfrentar as consequências disso. Eu vou pegar como exemplo, se eu realmente quero, sinceramente, eu já vou estar vibrando numa outra vibração, ele também já não vai poder mais me atingir, porque mudou minha vibração subiu, né? E se ele quiser continuar naquela, ele vai continuar, ele vai sofrer as consequências disso, aprender com as consequências, né? Porque as consequências são para nos ensinar. Então, e também aquele que quer a reconciliação, enviar pensamentos também de paz e harmonia para aquele, né, que não quer a reconciliação com a gente. Então, enquanto estamos aqui, gente, encarnados, né, vamos nos libertando dos sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, sentimento de mágoa. Gente, mágoa é uma coisa horrível, ficar guardando mágoa. Ai, porque ele fez aquilo para mim, ele falou aquilo. Tem gente que fica anos com mágoa porque alguém fez alguma coisa. É um sentimento muito negativo, né? Então, vamos nos libertando enquanto estamos aqui encarnados, né? Porque tanto os bons pensamentos e sentimentos como os maus, nós vamos levar com a gente para o mundo espiritual. Vamos levar para futuras encarnações, né? E tudo isso vai se refletir nos nossos futuros grupos familiares que nós vamos formar, vai se refletir lá. Não vale a pena. Não vale a pena ficar cultivando raiva, cultivando ódio de ninguém, de ninguém, por pior que seja a pessoa, né? Eu conheci pessoas, mais de uma pessoa, mas quando alguém me faz uma coisa, nunca mais eu perdoo aquela pessoa. Gente, isso daí, a pessoa, ela está se envenenando todo dia, querendo que o outro morra. Eu escutei isso uma vez numa palestra, nunca mais esqueci. Odiar uma pessoa é que ter raiva de uma pessoa, ter rancor de alguém, é como se você tomasse todo dia um pouquinho de veneno, querendo que ele morra. Olha só, né? Que perda de tempo, né, na nossa vida. Eu conheci também outro caso muito triste, pessoas muito próximas a mim, a Rose conhece também, 2 irmãos que brigaram, né, os irmãos da Darcy Rô, né, 2 irmãos que brigaram, teve uma briga boba, um motivo bobo,
ficaram de mal e nunca mais conversaram. Aí o mais velho, quando estava para morrer, de câncer, para morrer já, ele quis se reconciliar com o irmão, mandou chamar o irmão. O irmão não quis ir, né? Ele morreu assim, desse jeito, e agora o outro também já desencarnou. Como estão no mundo espiritual, não sabemos, mas esse que não quis a reconciliação, não sei se ele está bem, né? Então, essas coisas só nos prejudicam, né? Só nos prejudicam. Então, para encerrarmos, né, tem um pensamento de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que ele fala assim, é que sentindo, olha só que bonita essa frase dele, é que sentindo, mentalizando, falando e agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnados e desencarnados, da nossa faixa de simpatia. A gente entra em sintonia. Sentindo, pensando, falando e agindo. A gente entra em sintonia com os afins, né? Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz. Nós vamos cultivar, né? Vamos refletir os pensamentos e sentimentos dos espíritos elevados, né? Resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Olha que profunda essa frase de Emmanuel. Maravilhosa. Se nós cultivarmos isso, essa pequena frase de Emmanuel, dentro dos nossos lares, nós vamos construir um ambiente de muita luz, de muita paz, né, dentro dos nossos lares. É isso, gente, a mensagem de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido de utilidade, né, para todos nós, para mim também, né. Abraços a todos. Agradecemos muito a sua presença, a sua palestra foi maravilhosa. Beijo, obrigada. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Com esse sentimento de gratidão aos nossos irmãos, Terezinha, que palestrou, e o nosso irmão Leon, que fez essa música maravilhosa, convido a todos a sentar numa posição confortável, esquecendo os problemas materiais. Pensemos agora nos nossos problemas da alma.
Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos a nossa oração coletiva. Imaginemos, pois, meus irmãos, o nosso mentor espiritual à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. E essa energia manipulada para o nosso mentor espiritual penetra o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim os nossos chakras, nos proporcionando um sentimento de gratidão, de alívio na nossa alma. E ainda, com o sentimento de gratidão em nosso coração, os nossos mentores espirituais direcionam as suas mãos para as nossas águas, fluidificando-as para que possamos consumi-la durante esta semana. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, Tu que nos ensinaste, onde uma ou mais pessoas estiver reunida em Teu nome, lá estará. Te pedimos que abençoe esse espaço virtual e que o nosso amor seja o mais puro sentimento, hoje e para todo sempre. Que assim seja.